Legal, vamos iniciar então mais uma aula com muito carinho. Desculpe a rouquidão do professor, mas o professor ar-condicionado não tem jeito, né? Pega a gente sinusite, tudo que é zite. Mas vamos juntos, vamos iniciar e essa aula vai fazer a diferença na sua vida. É isso que eu desejo para você, tá? A aula de hoje, nós vamos falar sobre os contratos imobiliários. Tema importante, tema necessário, que vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Pouca gente, pouco advogado, pouca advogada sabe fazer contrato. Tem muito palpiteiro, hein? Muito palpiteiro. E a gente aprende todo dia. Recentemente o professor foi contratado por um professor de previdenciário para fazer um contrato de posse. Poxa, é minha especialidade. Com todo carinho, toda humildade. Eu fiz muitos, acho que fiz mais de 5.000 contratos de cessão de posse. Porque eu trabalho para construtor, para investidor. E para mim, o professor compra e vende posse já há muitos anos também. Aprendi a fazer isso. Aprendi que é um ramo rentável. E fiz, e aí a equipe atendeu, pediu para incluir no contrato frações ideais de direitos hereditários. Eu não gosto de fazer isso, eu não faço. Porque senão você faz uma confusão, uma salada de fruta com direito hereditário. E direito hereditário é uma coisa, direito possessório é outra. Final das contas, deram um monte de palpiteco para o professor, deu uma carteirada falando que, olha, eu sou formado em família e sucessões, e a fração está errada. Não é que a fração ideal estava errada, não deveria nem constar no contrato, mas a pedido, né, do professor, constou no contrato a fração ideal. E a doutora Melo, que trabalha aqui no escritório, ela incluiu a fração ideal e acabou deixando a fração ideal diferente, porque houve uma mudança e inventaram uma salada de fruta, né, gente? Só foi 3 vezes para correção. O que eu tiro disso, gente? Advogar para colegas advogados não é fácil, ainda mais aqueles colegas que não são humildes, né? E advogar para parente não é fácil, é complicado. Então precisa tomar cuidado para quem você presta o serviço, porque tem gente que vai valorizar, tem gente que não. E vai fazer errado ainda, e vai criticar, vai fazer a coisa errada. Então, cuidado, tá bom? É importante prestar serviço para quem valoriza o nosso trabalho, sempre. Não aceite qualquer coisa na sua vida. O professor distribuiu uma ação de usucapião recentemente, nem saiu o primeiro despacho do juiz. O cliente, professor Júlio, tem que marcar uma reunião com o advogado, gente, porque precisa juntar essa certidão de usucapião. Certidão de usucapião, alguns estados, alguns juízes de alguns estados exigem, outros não. Não tem por que se matar, urgente, acabou o mundo, não, né? Então, precisa tomar cuidado, tá? Precisa tomar cuidado, porque a gente precisa respeitar o próximo sempre, humildade sempre, mas exigir respeito também. Então, se valorize como profissional, tá bom? Essa é a dica de hoje. Vamos iniciar então, vamos falar sobre contratos imobiliários. Eu sei que existe sim muitos contratos de direito civil que nos interessam, né? Se você pegar o direito civil, eu tenho um livro, Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, é uma bíblia. 3 anos para o professor terminar esse livro. Esse livro eu falo dos contratos, do Código Civil inteiro, mas eu falo muito dos contratos em espécies, né? Quando nós falamos de contratos em espécies, doutores, nós temos muitos contratos tipificados em direito civil. Muitos. Se você pegar o Código Civil, você consegue estudar os contratos em espécie do direito civil. Você consegue ver que lá nós temos vários contratos, muitos contratos tipificados, ou seja, dentro do Código Civil, com artigos próprios, né? Os contratos em espécie são, dentro do direito civil, do estudo do direito civil, um instrumento especial, né, para cada situação, para cada detalhe. Nós temos vários contratos em espécies estudados em direito civil. Nós temos compra e venda, acho que é o mais famoso, locação de bens móveis, e aí vai, né? Temos fiador, tem muito tipo de contrato em direito civil, contratos importantes. Mas eu quero trazer para você que o direito imobiliário ele é muito prático, ele é muito real, realista. O direito imobiliário, nós falamos a mesma língua dos cartórios, tabelião de notas, tabelião, registro de imóveis. Às vezes, né, essa conversa não é tão boa, tão redonda, mas nós seguimos essa linha, né, essa linha. Por isso, temos que falar aqui que toda vez que você pensar em contratos imobiliários, você tem que fazer assim, ó, faz o que o professor está te falando. Faz um exercício. Opa, deixa eu respirar. Vou esquecer os contratos de direito civil, vou aproveitar alguns contratos de direito civil e vou usar os contratos puramente imobiliários. Nós temos
os contratos puramente imobiliários. E quais são esses contratos puramente imobiliários? Nós temos, dentro desse cenário, nós temos contratos puros de direito imobiliário. No direito civil, muitas vezes o civilista que atua no direito civil, que pensa direito civil o tempo todo, não consegue entender a diferença dos contratos imobiliários, porque nós temos uma diferença de estratégia, uma diferença de raciocínio, que muitas vezes o direito civil não nos ensina. Direito imobiliário é um segmento, sim, do direito civil. Direito imobiliário é antigo, surge lá, Roma, né? Então é antigo, é direito civil. Só que o direito imobiliário tem uma importância tão grande que ele criou conceitos e princípios próprios. Então muitas vezes não fala a mesma língua do direito civil. Eu falo que o direito imobiliário é um filho do direito civil, mas não concorda com as regras da casa. Ele se dá muito bem com o direito registral notarial. Fica mais fácil. No estudo de contratos em espécies, nós temos o contrato de compra e venda, artigo 481 do Código Civil. Esse contrato de compra e venda, estudar direito civil, nós temos um conceito muito parecido com o direito imobiliário. Claro. Temos também, além desse contrato tão importante, nós temos outros contratos, né? Como contrato de corretagem, também um contrato importante. Vários contratos necessários, vários contratos de compromisso e promessa, o contrato de permuta e troca, que é um contrato muito importante também, é um contrato necessário, contrato estimatório, que é previsto no 534 do Código Civil, também nos interessa o contrato estimatório, a gente vai voltar nele. Doação, não dá para falar em contrato se não falar doação, 538 do Código Civil, também é um contrato que nos interessa muito. Então, muitos contratos importantes, né? Existem várias formas de doação, então também é um contrato que merece respeito, merece ser estudado. E a própria extinção dos contratos também deve ser estudada. Contrato de locação, no Código Civil, de bens móveis, temos, porque em relação a bens imóveis, temos a lei do inquilinato, o Estatuto da Terra, também uma legislação à parte. Nós temos várias legislações à parte, como a lei do inquilinato, o Estatuto da Terra, que vão tratar dos contratos à parte, né? Então isso é importante também. Outro contrato que nos interessa muito, gente, também de fato, né, é a cessão, a sublocação, nos interessa muito, também é um contrato muito importante, contrato eficaz. Comodato é um contrato do nosso dia a dia também, estudado direito civil, mas muito utilizado no direito imobiliário, aparece no artigo 580, né, do nosso Código Civil. Vários contratos importantes, mútuo 586 do Código Civil também, contrato que merece uma atenção especial, também é um contrato do dia a dia do direito imobiliário. Contrato de prestação de serviço, também, artigo 601, também nos interessa, também é um contrato importante. Quer ver outro contrato também que todo mundo conhece, ou deveria conhecer? O contrato de empreitada, né? Empreitada é um contrato muito importante, nos interessa também necessário, também eficaz. Então, olha quantos contratos nós temos, contrato de depósito estudado no 627. Todos esses contratos que eu estou falando aqui são contratos de direito civil, estudado em direito civil, em contratos em espécie. São contratos importantes, contratos necessários, temos que conhecer, mas de fato são contratos cíveis, puramente cíveis. Um dos contratos que muitas vezes a gente não se dá conta que é contrato, mas a gente utiliza todo dia, é o mandado. Não mandado é ordem judicial. Mandato, tá? Mandato. Mandato é a procuração, né? Esse contrato a gente usa todo dia, a procuração de judiça, a procuração pública, também é um contrato que nos interessa muito, um contrato muito importante. Também é um contrato que tem que ter em mente o que é, como funciona, faz toda a diferença. Também é um contrato que também temos que conhecer. Contrato de transporte, 730, é um contrato muito utilizado também no dia a dia, né? O contrato de transporte é um contrato eficaz, muito utilizado, também nos interessa muito. Não podemos esquecer aqui, hein? Ainda estudando o mundo dos contratos de direito civil, não chegamos na matéria ainda. O contrato de seguro. O contrato de seguro, artigo 757, também é um contrato que nos interessa, porque no mundo do mercado imobiliário, no mundo imobiliário tem seguro. Também nos interessa muito, né? Esse contrato ele é necessário. Falar de prêmio, seguro, isso é muito importante. Tem o contrato ainda de constituição de renda, artigo 804, também um contrato lá de direito civil. Então, olha quantos contratos de direito civil nós temos, conhecemos, né? O contrato de fiança, que nos interessa no direito imobiliário, na locação, artigo 818, também um contrato importante, também um contrato que nos interessa. Então, temos muitos contratos importantes. Mas hoje, o que eu quero falar com você?
Eu não quero focar nos contratos do mundo civil, porque não acaba mais. Não acaba mais, é contrato para chuchu. Até agora eu só falei de contrato civil. Alguns contratos com um pezinho no direito imobiliário também. Mas nessa aula, nesse curso, o que eu quero trazer para você? A prática, foco na prática. A efetividade dos contratos imobiliários. É diferente, é muito diferente. Eu quero trazer isso para você, porque você merece isso. Então vamos juntos. O que eu quero trabalhar com você? O que é importante você saber? Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira é originária, a segunda é derivada, ok? Originária e a segunda derivada. Originária, vamos pensar em uso capião, reurb, desapropriação, arrematação do imóvel no leilão, né? Salvo alguns doutrinadores que entendem que a arrematação no leilão não seria uma forma originária, mas em regra é. Deixa a forma originária de lado. A segunda forma, presta atenção, aqui ó, a segunda forma de adquirir propriedade no Brasil é a forma derivada. E aí chegamos onde eu queria. Depois de toda essa conversa, chegamos onde eu queria. Porque a forma derivada a segunda forma de adquirir propriedade no Brasil, é a mais utilizada. E aí nós estamos pisando aonde? No mundo dos contratos imobiliários. E eu quero que você entenda aqui que tudo que você aprendeu sobre contratos civis, legal, valeu a pena, tem que estudar, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para agregar, tem muita coisa para a gente ir lá, pincelar e trazer para o mundo do direito imobiliário, do mercado imobiliário, mas aqui a coisa é mais fácil, porque ela é mais prática. Então vem comigo, tá? Olha só, quando eu falo de contratos imobiliários, o que eu quero trazer para você? No mundo dos contratos imobiliários, todos aqueles contratos de espécie, a gente não usa todos aqui não. Aqui é mais leve a coisa, então vem comigo. Nos contratos imobiliários, nós temos a compra e venda, que é o contrato mais conhecido. O contrato de compra e venda, ele é tipificado no Código Civil, então ele bebe da água da mãe, Código Civil, mas ele se dá muito bem quando falamos de imóveis com o direito imobiliário. É um dos contratos mais utilizados no direito imobiliário. O contrato de compra e venda, ele aparece no 481, artigo 481 do Código Civil. O contrato, né, de compra e venda, artigo 481, ele traz para nós várias classificações. Quando eu falo de contrato de compra e venda, no direito imobiliário é pagamento à vista, hein? Pagamento à vista. Pagou, levou. Esse pagamento à vista até 30 dias. Até 30 dias. Então, ótimo, importante. Pelo contrato de compra e venda, estudado no artigo 481 do Código Civil, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio, a propriedade de certa coisa móvel ou imóvel. Para nós interessa aqui no mundo do direito imobiliário o bem imóvel. Móvel é mais direito civil. Esse contrato ele tem características importantes. Ele é bilateral, sinalagmático. Isso quer dizer o quê? Que a compra e venda gera obrigações recíprocas. Um contratante deve entregar a coisa, a casa, o imóvel, o terreno, o apartamento, e o outro deve pagar o preço ajustado em até 30 dias. Esse contrato ele é consensual, sim, ou seja, o aperfeiçoamento desse contrato ocorre com um simples acordo de vontade, não sendo necessária a entrega da coisa para que exista o vínculo, tá? Não necessariamente precisa entregar para que ocorra o vínculo. É a assinatura. Artigo 482. A entrega da coisa, para nós aqui do direito imobiliário, é a entrega da posse. E a entrega da posse é simbolizada pela entrega da chave. Então, importante guardar isso. Chave tem a ver com posse. A formação do contrato, vezes a aquisição de propriedade, né? Pelo contrato de compra e venda, as partes obrigam-se reciprocamente com a mera assinatura do instrumento. E isso é fato, hein? Mas a transferência do domínio, ela depende de outro ato, que é a tradição. A transferência da posse é a chave. Eu não tenho chave aqui, vamos ver, não. Deixei lá no carro. Eu te entrego a chave, pego a chave e te entrego. A tradição da posse, com a entrega da chave, ocorreu. Mas a tradição da transação imobiliária só ocorre com a escritura pública e o devido registro da escritura pública. Então, toda transação imobiliária regular, se for regular, não é outro caminho. Regular, então quem está me vendendo realmente é proprietário. Ele, ela, e eu quero comprar a propriedade, quero transferir, quero tudo certinho. Então, o ideal é fazer o quê? Recolher tributo, TBI,
Recolhi, consigo lavrar a escritura pública de compra e venda, cartório e tabelião de notas, só ele presta esse serviço. Pego essa escritura pública e registro no cartório de imóveis. Ó, esse aqui é o livro do professor Júlio de contratos, tá? Quem quiser estudar esse contrato, contratos de forma teórica,